O que acontece é o seguinte, as pesquisas mostram que a geração Z, ela foi mais à direita. Só que aqui no Brasil tem um detalhe, ela foi à direita, mas não foi pro Bolsonaro. Se você chamar o Bolsonaro pra um churrasco, vai ser divertidíssimo. Vai fazer boas piadas. Acho que se você chamar o Bolsonaro pra assistir um jogo de futebol, vai ser uma delícia. O Lula, se você chamar pra um churrasco e quiser dar risada, você vai dar risada com o Também. Lula. Se você quiser assistir um jogo de futebol e dar risada, você vai dar risada com o Lula. Recebendo aqui, pela primeira vez, o pré-candidato à presidência da República do Partido Missão, Renan Santos. Queria agradecer a sua participação também. Veio acompanhado do nosso vereador Ítalo Moreira, o segundo vereador mais votado da cidade de Sorocaba na última eleição. Queria agradecer a participação dos dois. Não, primeiro eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Estar ao lado do melhor vereador da história de Sorocaba. Talvez o melhor vereador do momento hoje no Brasil. O trabalho que esse cara faz é absurdo. Inclusive, ele trabalha tanto que ele me botou pra trabalhar aqui. Eu estou já extenuado e nem passou metade do dia de trabalho nosso. Mas o homem é muito bom. E muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Primeiro, deixa eu apresentar. Renan Antônio Ferreira dos Santos é ativista, empresário, músico. Eu vi que é guitarrista, é músico. Sim. E o político brasileiro aqui ficou conhecido por ser um dos fundadores e coordenadores do Movimento Brasil Livre, o MBL. É atual e primeiro presidente do partido Missão, aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 4 de novembro de 2025. Queria que você falasse um pouquinho já, essa apresentação, confesso que eu vi também, eu estava olhando seus vídeos lá, eu vi você apresentando, você falou, ó, quem quiser me conhecer, compartilha esse vídeo aqui que você conta muita coisa ali. Eu achei interessante o que você colocou. Queria que você falasse, o MBL surgiu aí faz pouco tempo e já tem um partido. Pois que é. veio dele lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quem diria, assim, ter um partido no Brasil é quase impossível, tá? A legislação no Brasil para montar partido, ela é feita assim para não acontecer. Por quê? Porque quando você tem um partido e você é ladrão, como a maior parte dos partidos no Brasil, desculpa falar assim, você quer, né? Assim, o dinheiro é limitado, a roubalheira se pretende ilimitada, então quanto menos gente jogando, menos gente roubando, sobra mais dinheiro para todo mundo. Então, eles fazem ser difícil por conta disso, e não deveria ser. Eu não sou favorável à legislação brasileira para montagem de partidos. Dito isso, conseguimos montar com milhares de jovens coletando assinaturas no Brasil inteiro. A gente bateu todos os recordes. Maior número de fichas coletadas, maior número de estados com validação, o partido montado no tempo mais rápido, com a legislação mais difícil. E com base nisso, a gente está no jogo independente, ou seja, a gente não dependeu de doações de empresário A, B ou C. A Marina, quando foi montar o dela, foi com uma lei muito mais fácil. E ela ainda tinha do lado dela o dono da Natura, o Guilherme Leal, que é bilionário. A gente nem teve nem sei lá, um cara com umas centenas de milhares. Temos duas doações aqui e ali e a galera doando R$50, R$100, R$70. Com isso a gente construiu um partido muito jovem. Naturalmente esse partido não tem dinheiro, mas esse partido tem ideias próprias, ele se banca sozinho. E isso nos dá independência para poder participar das eleições esse ano e falar o que a gente pensa, sem precisar ficar pedindo pinico para ninguém. Certo. Você falou aí eu tava olhando seus vídeos lá, eu acompanho vocês, que eu ia falar que eu acompanho você, não é de agora, não, que eu acompanhei para ver, já acompanho você há algum tempo e verifico, e você sempre tá indo, o pessoal do MBL ali, a população mais jovem, o pessoal mais jovem que sempre tá engajado ali, eu sempre gosto de falar que quando eu achei estranho, quando começou o pessoal do PT do Lula ir atrás dos jovens. Será que foi por causa do MBL? Viu que tava dando certo? Foi. O que acontece é o seguinte, as pesquisas mostram que a geração Z, ela foi mais à direita. Só que aqui no Brasil tem um detalhe, ela foi à direita, mas não foi pro Bolsonaro. Por várias razões. Durante a pandemia, o Bolsonaro se queimou muito e se queimou muitos mais jovens. Por isso que o Lula fez, você observou muito bem, uma campanha em 2022 tentando convencer os jovens a votar. Hoje os jovens odeiam o PT. Inclusive eu fui fazer campanha no Nordeste, que é o reduto do Lula, interiorzão, fui pro sertão, e as imagens estão todas disponíveis. A molecada odeia o PT. Os filhos das mulheres que votam no Lula votam, especialmente os homens, votam na missão. Eles querem votar num projeto de direita diferente. E aí a gente cresceu muito nesse eleitorado e com razão, porque são pessoas que estão muito ansiosas para que o Brasil mude. Imagina você ser jovem hoje aqui no Brasil. Se você é um menino jovem, menino assim, vamos falar um cara de 18 anos, você não tem emprego, você não tem perspectiva de comprar uma casa, você não tem perspectiva de comprar um carro, você sabe que se você fizer a faculdade, você não sabe se você vai pagar ela, e depois que você se formou, você não sabe se você vai ter um emprego. Depois você comprar qualquer coisa, comprar um celular, você tem certeza que você será roubado. Então, pra onde você olha, você não vê perspectiva. Então, a pessoa mais nova tá muito ansiosa em resolver as coisas rápido. E eu acho que como a gente também quer resolver o Brasil rápido, acho que a gente junta a fome com a vontade de comer. Certo. Renan, eu acompanho você há algum tempo, e quando a gente falava da MBL, a gente via falar muito do Kim
Tá o Ítalo aí, tem o Arthur, entendeu? Isso sempre tava, mas o pessoal não falava muito como político. Eu achava, acho que ele não vai sair meio. De repente você saiu para pré-candidato a presidente e já tá pontuando. Sim. Que você foi surpresa para vocês daí? Primeiro, sim. Quando eu apareci, eu tava em casa, quieto, um belo dia, uma bela noite. Minha mãe me liga: Renan, você tá na Record. Tinha saído uma pesquisa na Record e eu apareci. A mãe já ficou. Minha mãe falou: ficou toda feliz. E aí nossa, bom, ok, então. E os meninos já estavam falando: Renan, sai candidato, sai candidato. Aí o time falou pra eu ser candidato, eu falei: beleza, serei. E aí, dali em diante, eu comecei a me ler todas as pesquisas, entender assim, algumas pesquisas são sérias, outras são pesquisas à venda, né, que elas são contratadas basicamente para fazer preço no mercado e tal. E aí eu falei, bom, pesquisas que eu vou analisar é Datafolha, Quest e Atlas, são institutos sérios de pesquisa. Posso até discordar aqui ou ali, mas são metodologias que eu acompanho. E curiosamente, nos três eu venho subindo, né? Eu tenho que acelerar essa subida porque eu tenho um objetivo claro e cristalino para todo mundo que nos acompanha. Eu preciso até o final de julho chegar a 10%. Chegando a 10%, eu tenho certeza que eu derroto o Flávio Bolsonaro e vou pro segundo turno contra o Lula. Então temos uma corrida que a gente precisa fazer ao redor do Brasil para apresentar o partido, apresentar as nossas ideias e mostrar que é possível ser de direita sem ser covarde. Porque hoje as pessoas sabem assim, eu torço pra direita, mas a direita sempre perde. Lógico que sempre perde. Quando você é covarde, você perde. E aí nós estamos provando que é possível ser de direita, não ser desonesto, não ter rabo preso com ninguém e ser corajoso. Certo. Quando hoje eu falo que tem muita briga de torcida, virou briga de torcida isso. Ou Sim. você é Lula ou você é Bolsonaro. Quando vê lá que o Renan fala, o Renan ele é de grupo de direita. O pessoal já fala, é bolsonarista. Queria que você fala, você é bolsonarista? Não, nunca fui. O que você acha do Bolsonaro? O Bolsonaro, eu acho ele o seguinte, se você chamar o Bolsonaro pra um churrasco, vai ser divertidíssimo, vai fazer boas piadas. Acho que se você chamar o Bolsonaro pra assistir um jogo de futebol, vai ser uma delícia. É um cara engraçado. Eu já dormi na casa do Bolsonaro, já conversei com ele. Sujeito engraçado. Mas nada além disso. Assim, ó, vamos supor que você precisa fazer uma cirurgia num filho teu. Você tem um médico que é sério, ele é chato, mas ele é muito bom. E tem outro médico que é mais ou menos, ele é muito engraçado. Você prefere chamar o mais ou menos engraçado ou o muito bom e sério? Provavelmente muito bom e sério. Sim. Por que na hora de votar as pessoas querem o mais ou menos mais engraçado? Aí o mais ou menos engraçado é o Lula e o mais ou menos engraçado é o Bolsonaro. A gente tem que entender que assim, o Brasil tem problemas muito sérios. O Brasil é muito pobre. O Brasil tá ficando para trás em termos de tecnologia. O Brasil tá muito inseguro. O crime organizado manda no Brasil. E, cara, não vai ser com um cara que fala armas, que é o Bolsonaro, e só fala certas coisas. Ou o Lula que fala, pega uma cachaçinha, uma picanha, que você vai resolver. Não adianta eles serem simpáticos e carismáticos. Os nossos problemas não demandam carisma, eles demandam coragem e competência. Infelizmente, nenhum deles tem nem coragem nem competência, mas eles têm carisma de sobra. E aí, né, o Brasil tem que escolher. Se o Brasil quiser ser um país de gente carismática, mas que é assaltado no farol, cara, tem vários candidatos carismáticos. Se o Brasil quer matar o bandido que tá te assaltando, tem um cara mal-humorado pra cuidar disso. É isso. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho do Lula. O que você acha do Lula? Porque eu falei agora, perguntei o que você acha do Bolsonaro, você já deu, eu queria que você falasse um pouquinho do Lula. Hoje o Bolsonaro todo mundo sabe que tá preso, e o Lula já foi preso e sai. Então fica aí. Cada um já tem um para falar que foi preso. Queria que você falasse dos dois, queria que você falasse do Lula agora. O Lula, se você chamar pra um churrasco e quiser dar risada, você vai dar risada com o Lula. Se você quiser assistir um jogo de futebol e dar risada, você vai dar risada com o Lula. A diferença é que o Lula ele provavelmente vai pagar o churrasco e vai pagar o jogo de futebol, porque o Lula, né, de acordo com o que a gente sabe dos escândalos que envolvem o PT, o Lula fez fortuna, fez zilhões com toda essa história, e basta ver agora o Lulinha, o filho dele, envolvido no escândalo do INSS. O Lula é essa figura. O Lula não tem condições de administrar o Brasil, tanto que ninguém sabe exatamente o que o Lula tá fazendo nesse governo. O Lula tá show. Mas qual o projeto do Lula? Ninguém sabe. O Lula na eleição de 22 não apresentou um plano de governo. Até o final da eleição de 22, o Lula nem sequer apresentou quem seria o ministro da Fazenda dele. Ele falou assim, dá um cheque em branco pra mim, lá garantia sou Joe. Famosa, né, joga no peito do pai. Aí veio um governo ruim. O que o Lula fez? Ele ficou falando de picanha, depois ele se elegeu, taxou, e agora no final ele tá dando vale gás e energia elétrica de graça. É isso. Eis o governo do Lula. Pô, isso não dá pra falar que é um governo sério. Eu ia até perguntar isso pra você. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho das torcidas, porque hoje eu tenho até os grupos, a gente no grupos aí de comunicação, que são 3 jornais, cada um tem seu grupo lá, o pessoal fica debatendo, é torcida. É Lula e Bolsonaro. Não adianta tudo que o outro... Pode um fazer uma coisa boa que o outro vai criticar. Não adianta. Virou briga de torcida. Você acha que tá isso mesmo? Uma briga de torcida que aconteceu? Eu até falo porque tá chato demais. Eu falo, tá chato. Qualquer coisa que você fala... Eu
posso falar porque é o que eu sou o que mais apanho aqui. Se eu chamar alguém do PT para entrevistar, o pessoal da direita cai matando, manda inbox, briga, xinga. Mesma coisa do outro lado. Se eu chamar alguém do PL aqui, o pessoal do PT vem, briga, xinga. Então todo dia tem alguém me xingando, já acostumei. Então eu queria que você falasse, ficou chato desse jeito? É que ficou, mais do que já ficou burro, né? Ficou burro, porque eu não vejo nenhum deles trazendo argumentos racionais para defender o político. Imagina uma pessoa hoje tem que defender o Lula para reeleição. O Brasil tá crescendo menos que a Argentina. A gente fazia piada que a Argentina tava quebrada, o Brasil cresce menos que a Argentina. O Brasil, a tributação, a taxação tá altíssima. Os juros no Brasil tá 15% na Selic. Se você for pegar um empréstimo para comprar qualquer coisa, é um inferno. Ele aumentou mais impostos agora. Agora para comprar um celular vai ficar 25% mais caro. O cara é uma máquina de taxar. Disse que o Brasil melhorou, mas precisa ficar dando botijão de gás para as pessoas. Ora, como é que se diz que um país melhora se as pessoas não conseguem pagar pelo próprio gás ou pela própria energia elétrica? Ou seja, sem gás e energia elétrica, a pessoa não consegue cozinhar. Então, o que o Lula tá mostrando na prática é que ele é um governante ruim. Então, ninguém, petista, racionalmente tem condição de defender o Lula. Aí vai vir o fundo do Bolsonaro. Como é que ele defende o Flávio Bolsonaro? Não, o Flávio Bolsonaro fez... Fez o quê? Eu pergunto, o que o Flávio Bolsonaro fez? Como senador, ele ajudou a destruir a Operação Lava Jato. Como senador, ele ajudou a desarticular a CPI da Lava Toga. Como senador, ele votou por privilégios. Como senador, ele ajudou a colocar os indicados pelo Lula no STF. Alguém conhece um trabalho sério do Flávio? O trabalho que ele fazia na LERJ no Rio de Janeiro era rachadinha. E dá prêmio pra miliciano. Não, você falar do Adriano Nóbrega, né? Lógico. O Adriano Nóbrega, assim, ele simplesmente tinha a esposa e a mãe que trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro, que era um líder da facção criminosa, e a maior prova que o cara era bandido, que ele foi morto pela polícia. Foi trocar tiro com a polícia matou ele. Exato. O cara morreu com o tiro da polícia. Com a polícia. Não, que é engraçado que os caras falam que não, o Adriano Nóbrega era legal, ele era de direita. Era de direita, ele morreu com tiro com a polícia. É um bandido. E esse é o problema. Então, você chamar esses caras ficam se matando em grupos de WhatsApp. Você é o comunista, faz o L agora, cadê a picanha? E o outro, olha aí, o rachador, não sei o quê. Tá, ok. Algum de vocês tem um plano pra melhorar o Brasil? Só pra saber. Ninguém tem. Aí é aquele silêncio no grupo, só pra saber. Qual é o projeto de vocês? Ninguém sabe nada. O Flávio agora, será que conhece você? O Flávio sempre conheceu. O Flávio não governou. Ele gostou, ele quis falar que não conhecia. Lógico, né? O Flávio, ele tentou vir falar comigo durante o governo do pai dele, que ele queria basicamente calar a gente de alguma maneira. O Flávio, durante o impeachment da Dilma, ele também veio tentar falar com a gente pra subir do nosso caminhão de som. Os irmãos do Flávio me conhecem, a família toda me conhece. Ele tá fazendo esse tipinho porque o Flávio, ele precisa que minha candidatura não exista. Por quê? Porque eu sou o único dos outros pré-candidatos, tirando ele e o Lula, que fala que ele é corrupto. Um exemplo, o Zema e o Ratinho, esses outros caras, eu acho uma vergonha, eles são governadores de estado, tem até uma outra coisa pra apresentar em termos de entrega, mas não tem coragem de falar em público que esses caras são ladrões. Então, naturalmente, esses aí, eles são tipo puxa-saco do Flávio. O Flávio, beleza, ele conhece bem. Comigo, ele, assim, eu sou muito inconveniente, porque eu não posso existir, porque eu vou falar na cara dele, nos debates, que ele é ladrão, assim como eu vou falar pro Lula que o Lula é ladrão. Então, ele tem que, de alguma maneira, tirar a gente do jogo. Tanto que, já tá rondando zum zum na internet, aparentemente, ele vai mandar emissários. Na verdade, ele já mandou emissários para conversar com pessoas, com amigos em comum, com propostas que nunca serão aceitas. Isso eu já posso adiantar aqui.